Olá, tudo bem? Hoje então a gente vai iniciar uma live. Então hoje a gente vai iniciar uma live falando sobre terapia floral. Para quem não tem dúvidas, né? E quer entender um pouco mais sobre isso, tem bastante coisa aqui que a gente pode estar falando e esclarecendo. Esperar o pessoal chegar e apresentar o estúdio, né? Que o estúdio multidisciplinar. O estúdio 13, então, a gente atende várias modalidades, né? Multidisciplinar. Então, temos terapia floral, temos nutrição, temos fisioterapia, massoterapia, pilates. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouco. E aí, Jana? Esse horário o pessoal tá terminando seus trabalhos. Vou botar aqui o assunto. Eu nunca consigo fixar. Vamos treinar aqui por enquanto. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo. Deixa eu ajeitar aqui também. E aí, agora o pessoal vai começar a chegar, porque agora que tá no horário. Sim, e Ó. daí tu entrou e daí acaba chamando o teu pessoal, né? É, o meu pessoal também começa a ver que tem dois online. Aham. Como é que Então, tu tá, Lu? tô bem, tô aqui, né, nesse frio, dizer o quê, Eu né? também tô com frio. Aham, tô com o ar ligado aqui no quente. Eu preferiria Curtir minha casa. só o verão. Ai, só tô pelo verão agora, só tô esperando outubro. Aham. Mas enquanto isso, vamos falar então de terapia floral. Vamos, com certeza. Primeiro, então, eu vou me apresentar. Eu sou Luciana, nutricionista, então, do Estúdio 3. Então, a gente está aqui pelo Estúdio 3, que é digamos, um estúdio multidisciplinar, né? Lá nós temos fisioterapia, osteopatia, nutrição, terapia floral, terapia reiki, massoterapia, nossa, microfisioterapia, Monte. acupuntura, tudo que você precisar, a gente tem lá. Aham. Tem E até cuidados de beleza. temos a área da estética, né? Com unhas, cabelos, toda a área de estética e tá entrando Cílios. cada vez mais especialidades, então tá um, um lugar bem legal, assim, bem aconchegante, que a gente consegue sair, chegar bem e sair melhor, né? Com certeza. E hoje a nossa ideia, então, é trazer a nossa amiga Jana para falar um pouco da terapia floral. Eu queria que tu se apresentasse um pouco, Jana, falar um pouco do teu trabalho e das tuas especialidades.
Conte um pouco para nós. Bom, então, meu nome é Janaíne, eu sou farmacêutica e sou terapeuta floral há mais de 20 anos. Atuo também com homeopatia, com fitoterapia, com reiki. Lá no estúdio eu vejo o que a pessoa precisa, né? O paciente marca e a gente vê quais as técnicas que vai precisar. Então, cada caso é um caso, é bem individualizado o tratamento, né? Mas normalmente sem um floralzinho não vai sair. Floral é Sim. uma coisa que é unânime que vai ter em todos os atendimentos. Eu posso agregar os quânticos, ou fitoterápico, ou a homeopatia, mas o floralzinho é básico que sempre vai ter. Por isso que eu chamo de consulta holística, né? Porque eu uso várias técnicas, mas o carro-chefe é a terapia floral mesmo. Ah, e a terapia floral é tão interessante, né? Até eu, como nutricionista, também trabalho com florais quando Florais. necessário, sempre que a pessoa. Na verdade, sempre é necessário, mas nem sempre os Uhum, meus pacientes estão abertos, né? Porque eles não vêm buscando exatamente. somente a terapia floral ou a terapia holística. Então, quando tem a possibilidade ali, eu vou lá e complemento a orientação nutricional com a terapia floral que já dá, nossa, um up no objetivo que a pessoa tem, né? Sim, porque o nosso lado emocional reflete muito na nossa alimentação, né? E se a pessoa não tá legal, normalmente ela se boicota na dieta, né? Ela não faz as coisas como tem que fazer, e isso ajuda também no comprometimento da pessoa, né? Com o tratamento, com o resultado. Com certeza, muitas vezes eles passam a questão de ansiedade ou, né, de alguma frustração e eles descontam na alimentação. Porque a alimentação, normalmente, eles sabem como, né, que deveriam se conduzir. E, na verdade, isso não acontece porque eles não conseguem controlar a questão sentimental. Então, o floral entraria nesse sentido, né? Ah, eu nunca me esqueço do meu irmão que fez consulta contigo e que fazia os florais comigo. E tu mandou mensagem assim: Jana, nós somos invencíveis. Que em um Sim, mês ele melhorou os parâmetros dele, né? Os vai, exames, o colesterol, o verdade. triglicerídeos. Esse aí Ele até ficou recebeu alta, mal. né? Porque ele tá super. É, ele ficou assim pra mim: Ah, a Lu nem me chamou mais. Eu disse: Sim, mas vai chamar pra quê? Se já tá bom. Bem lembrado, eu vou chamar ele agora para dar né, dar uma relembrada. Isso é bom. Agora na quarentena sabe-se lá como é que tá comendo, né? É. E Jana, fala um pouco assim, o que que é a terapia floral? Ele é um fitoterápico? As pessoas confundem a homeopatia, fitoterapia com floral. Me fala um pouco a diferença de cada categoria, assim. Tá. A terapia floral, ela não é química, ela não tem uma substância química, ela é energética, é a memória da água, né? Que tem o Masaru Emoto que estudou. Então, não é igual à fitoterapia, porque primeiro que prioriza o uso das flores. Existem florais, até a gente não deveria chamar de florais o nome, que não são feitos de flores. Até nos próprios florais de Bach, a gente tem o oak, que é do carvalho, é da casca do carvalho, e Sim, e a água da fonte, que é o rock water, que também não é de flor, né? sim. Mas a gente ficou, assim, em geral, essa nomenclatura. Então, a gente não extrai a substância química, na verdade, é um contato que tem um método lá da água com o sol, né? O método solar, que vai passar a informação da flor para aquela água, que depois é ultra diluída e chega até nós, assim, que não tem mais substância química nenhuma. Se quiser fazer análise, não vai aparecer nada. E o Uhum. que que ela faz? Ela com essa energia vibracional, né? Que tem várias técnicas que são vibracionais, até que tu falou, o reiki é vibracional, a acupuntura é vibracional. Então tem várias técnicas das práticas integrativas que também não usam nada de química e Uhum. trabalham com energia, impregnando o nosso organismo com aquela informação, né? E melhorando o funcionamento. Porque o que que a gente faz? A gente fica impregnando o organismo com informação negativa, com emoções desequilibradas, pensamentos negativos, com crenças limitantes, que nada dá certo na minha vida, eu só atraio gente ruim, eu não tenho sorte. Assim a gente vai bombardeando o organismo com informações e vai desequilibrando o lado vibracional do nosso organismo. A gente sabe que tem chakra, a gente sabe que tem os corpos sutis, os meridianos que a própria acupuntura acessa através das agulhas ou através das sementinhas na orelha. Uhum. Então, é uma terapia energética. Já
A fitoterapia é a química da planta, é igual os outros medicamentos que a gente toma, são alopáticos, né? Se eu tenho uma febre, vou tomar um antitérmico, né? Uhum. Se eu tenho dor, vou tomar um analgésico, que é tudo contrário, mas é químico, a única diferença é que é extraído de uma planta, Sim. né? E a homeopatia já é outra realidade, porque primeiro que floral não é medicamento, a homeopatia é considerado medicamento no Brasil. A Pois. homeopatia é feita por uma técnica específica que só os farmacêuticos homeopatas podem preparar os medicamentos homeopáticos. Tem diluição, tem a sucção, que potencializa a ação da substância. E na homeopatia a gente usa coisas de origem animal, vegetal e mineral. Então já Uhum. tem essa outra diferença. Sim. E assim, ó, a homeopatia, quanto mais baixo aquele númerozinho que tem do lado, que é CH alguma coisa, Uhum. mais baixo age mais no físico. Quanto mais alto aquele CH, age mais no emocional e no energético. Sim. Então, até CH12, não, Uhum. até CH11, a gente tem substância química ainda na homeopatia, em micro quantidades, mas tem. E a partir do CH12, ele é vibracional também. Só Ah, que a homeopatia pode provocar catarse maior, assim, pode provocar agravação. Quem tomar errado a homeopatia pode desenvolver a doença, porque ah, é semelhante, cura semelhante. Quando eu não tenho a doença, eu tomo, eu desenvolvo a doença que ele curaria. uhum. Então é mais perigoso. Por isso que a gente diz para as pessoas não pegarem, o meu vizinho está tomando tal coisa, eu vou lá e tomo igual. Não Ah, é assim. é verdade. Tem que ter uma E o orientação específica para cada indivíduo, de acordo com cada caso, né? Isso. Uhum. Cada caso. Então, tu, para tratar uma alergia, pode ser um medicamento, para o outro é a mesma alergia, só que o temperamento da pessoa é outra, a constituição corporal da O pessoa é outra, fundo o causal é outro, fungo né? é outro. É. Então, é por isso. E no floral, se a gente, por exemplo, tomar um floral, vamos dizer que o paciente chega lá para a gente e diz que ele é uma coisa e ele não é, chega lá mentindo, Sim. sabe? Chega lá e diz, não, eu sou muito calma, eu sou assim, mas na verdade ele é brabo e não quer dizer, né? Se a gente der um floral para raiva e ele não tem raiva, ou ao contrário, der um floral para tristeza e o problema dele era a raiva, Uhum. tá? Simplesmente não vai ter onde agir, porque não vai ter sintonia com ele. Claro, Uhum. que estou dando um exemplo bem No caso banal, assim, claro, floral, né? todo mundo tem tudo isso, Sim. né? Mas o floral simplesmente é como se fosse uma estação de rádio, se tu botou na outra estação, não vai pegar aquela. Então, Uhum. não, simplesmente não vai fazer efeito. O floral não teria, então, um efeito colateral. Ou o Não, a floral única pode ter coisa algum efeito colateral. Não, ele pode ter, assim, catarse, que a gente chama. Uhum. Muitas vezes a pessoa tem um ataque de choro, a pessoa que é muito contida, que somatizou aquilo, assim, no peito, É uma reação às de vezes já tá até limpeza daquela situação, né? isso. Às vezes a pessoa, eu já tive pacientes que a mãe morreu e que não chorou, porque tinha que ser forte, e aí tomou o floral, chorou 3 dias seguido a morte da mãe, mas também assim, ó, a pele, que era o principal da tristeza, limpou. Era toda Aham. manchada, com a pele linda, é impressionante o Tu caso. vê, né? Então, acontece às vezes de dar, por exemplo, um ataque de raiva, os florais da raiva, que a gente Aham. mexe no fígado, que fígado tem a Sim. ver com raiva, às vezes fica assim uns dias que quer matar um, sabe? A gente desconta até 100. Aí tu passa uns 3 dias, ó, no máximo 5 dias. Aham. Normalmente, assim, dá um dia só, assim, Uhum. sabe? Tu quer, Sim. assim, que tu quer ficar trancada dentro de casa, que senão tu mata um. E aí, não, é brincadeira, né, Você gente? Mas eu teve, já tive assim. paciente que vomitou, né? Porque tava muita raiva e tava até afetando, já tinha estetose hepática até no fígado, né? Nossa, tu vê, né? Estetose hepática é no fígado, tá? Uhum. Mas acontece às vezes, mas passa. Eu digo para a pessoa, tá saindo, tá limpando. Tem uma pessoa que eu consultei que tratou para espinha, para acne, Uhum. veio tudo para fora, mas a pele limpou, tava saindo aquela toxina toda. São reações que não precisa se assustar, porque fazem parte desse processo, né? De limpeza. E a gente pode fazer o quê? Pode diminuir as doses, dizer para tomar menos vezes ao dia, ou parar Começar aos aquele lá que poucos, a né? pessoa. Isso, às vezes a pessoa não está preparada para aquele lá, aquele floral primeiro, então guarda ele, vamos tomar um outro primeiro para limpar outras coisas. Depois tu volta naquele lá uma vez ao dia antes de dormir. Aí a Uhum. gente vai voltando, a pessoa não vai jogar fora aquele floral. Ela Uhum. vai tomando aos pouquinhos, diluindo na água, para poder fazer uma limpeza mais suave. Sim. E
Os florais, então, eles podem tratar tanto o emocional como o físico, então. Sim, a gente considera na terapia floral, a gente interpreta as causas emocionais das doenças. Uhum. Então, a gente vê assim, tipo como a medicina chinesa, 5.000 anos, 10.000 anos, já falava, a gente vê... Travou? Não, não, não. Vai lá. Ah, tá. A gente vê que, por exemplo, pulmão tem a ver com tristeza, fígado tem a ver com raiva, os rins tem a ver com medo. Então a gente interpreta a doença que a pessoa tem e vê quais as emoções que estão desequilibradas. Normalmente as emoções que a pessoa não quer entrar em contato com elas. Essa pessoa evita aquilo, o corpo mostra para a Uhum. pessoa, para que ela entre em contato, porque ela precisa trabalhar aquilo, e às Uhum. vezes mostra através de um sintoma. Então a gente vai tratar não a doença, a gente vai tratar o doente. Então, a Uhum. gente equilibrando a pessoa, inclusive, às vezes cura coisas que a pessoa nem falou pra gente. Tem uma Sabia. paciente que foi tratar relacionamento e curou o intestino, que desde criança ela tinha constipação, que já tinha feito até exames e tratamentos mais agressivos, e ela Uhum. simplesmente ela disse: eu me dei conta que meu intestino estava funcionando direitinho. Sim, E nem né? tinha falado isso na consulta. Acontece muito, né? Porque quase toda doença Sim, física, ela tem um fundo emocional, né? Daí somatiza, somatiza e se torna físico. Então tem que tratar de sim. dentro para fora para que a solução, né, vá ocorrendo aos poucos. E Sim, e falando, inclusive. pode Ah, falar. tá. Não, eu ia falar que, inclusive, a gente diz assim, ai, como que uma doença pode ser todas psicossomáticas e uma gripe que eu pego, Uhum. né? E uma infecção. Ué, os próprios médicos, quando a gente está com a imunidade baixa, perguntam pra gente se a gente está estressado, se a gente está Aham. passando por algum estresse. Então, É, eles entendem que nosso lado emocional baixa a nossa imunidade. E foi isso que fez a gente estar suscetível àquilo ali. Porque a gente sabe que todo mundo estiver numa sala e um espirrar, não vai uhum. ficar todo mundo gripado. Por Um quê, ou né? dois O que podem ficar. explica isso, né? Por que que todos entraram em contato com aquele vírus, mas nem todos pegaram? Porque uns estavam com o sistema imunológico melhor. O fundo deles estava melhor, né? Exatamente. Então depende muito da imunidade da questão emocional dele, né? Com certeza. Que eu ia te perguntar agora que eu esqueci. Mas assim, essa questão do tratamento tem um tempo específico, como eu acho que tu já mais ou menos falou que depende da reação, né? Mas assim, não adianta a pessoa achar que vai ter o resultado um dia depois. Na verdade, não é que Não. nem uma aspirina, um remédio para dor de cabeça, né? Ele demora um Às tempo. vezes até é, mas tem que Tem. fixar o efeito, né? Tem que Aham. seguir o tratamento, porque não é uma coisa que tu ficou 40 anos fazendo o mesmo comportamento, engolindo sapo 40 anos, que tu vai tomar em uma semana ou em um dia, Sim, vai curar tua vai do dia gastrite. para noite, né? Uhum. Não, o organismo precisa de um tempo também. E também porque quando a gente trata aquela questão ali emocional, normalmente a gente não vai mais recorrer naquilo ali, Sim. reincidir naquilo ali. Então, por Uhum. exemplo, eu tomei florais a primeira vez para timidez, para medo de falar em público. Estou fazendo Uhum. live aqui, ó. Guria Funcionou. também. Eu fiz, tomei um monte de floral, primeiro para começar a questão do TCC, né? Que quase Eu travava. me lembro. E daí nossa, eu fiquei totalmente sem vergonha. Eu acho que agora a gente tem que tomar um para parar de falar. Estou Eu acho. procurando. Daí eu falei para minha terapeuta, né? Olha só, agora eu preciso de um floral para acalmar, porque eu tô muito agitada, muito elétrica, e agora já não é mais o momento. Agora eu preciso dar uma acalmada. Mas É, isso mas aí a dá gente uma libera aquilo. bloqueia, né? É muito É, interessante. o que nos bloqueava, às vezes, é a insegurança, a Exato. autoestima baixa, então a gente achava que era inadequada, aí não vou falar porque senão posso estar errando. E hoje É. eu tenho, assim, aquela questão clara. Se eu errar, todo mundo erra. Quantas pessoas eu convivi, quantos profissionais, né, eu assisti e que erraram e disseram, ah, eu me enganei, eu tinha dito aquela informação. E Ou às vezes a assim, gente ah, desculpa, não sei é, responder, eu vou procurar e te digo depois. com Não tem certeza, a vergonha gente não tem que nenhuma. saber de tudo o tempo todo, né? E às vezes a gente deixa de Exatamente. passar uma informação legal e de influenciar positivamente outras pessoas, se preocupando, né? Ah, o que que vão pensar, mas o que que vão achar? E daí acaba bloqueando e não ajudando outras pessoas, né? Contribuindo com o que a gente tem para contribuir. E Então, perdendo moral ajuda oportunidades nisso também. também. Hã? Por exemplo, quando vê tu é convidada para dar uma palestra, que tu pode mostrar o teu trabalho tão legal que tu está fazendo, mas aí tu tem vergonha
E tu Exato. deixa de ir lá mostrar que tu pode colaborar com aquele grupo de pessoas. Então, Com certeza. Com a certeza. gente perde muita chance. É. E Jana, tem alguma contraindicação? Tem algum grupo algum público que não possa utilizar terapia floral? Não, todo mundo pode tomar, desde recém-nascidos, Crianças grávida, grávidas, sim, e idosos. Só que o que que a gente faz? A gente vai adaptar o conservante, né, o veículo, o líquido, né? sem álcool. E isso Ah, aí a gente vai fazer com glicerina. Tem gente uhum, que faz para recém-nascido aí, dá para fazer sem nada, só com água, né? uhum, E também tem outra coisa, como ele é energético, aham, ele também pode ser passado ou pode ser borrifado. Então, não necessariamente a pessoa precisa tomar. sim. Acontece muito, por exemplo, o pessoal pergunta: ai, meu pai é alcoólatra. Eu Uhum, queria ajudar ele, mas ele não se ajuda, ele não acha que tem um problema, mas ele está se prejudicando. É uma pessoa que está fora de si. E uhum, aí a pessoa, mas eu não posso botar nada com álcool. Não, não vamos nunca botar nada com álcool para uma pessoa alcoolista. Mas a gente sim. pode fazer um spray e borrifar na cama, borrifar no quarto dele, nas roupas. E aí eu vejo que a pessoa vai flexibilizando e um dia ele Vai ter diz: efeito ah, como é que é? igual. Uhum. Vai? E a pessoa chega uma hora que ela quer se melhorar e ela admite e diz: ai, como é que era aquele lugar que tu queria me levar para tomar umas gotinhas? Ai, que legal. E para adolescente também é ótimo isso, de Sim. spray. Porque adolescente está sempre certo, né? Quem está errado somos nós, né? Aham. Eles não Então a precisam de gente nada, né? nada, é a gente que precisa, que a gente que é louca. E aí a É. gente borrifa, e eles vão melhorando e vão flexibilizando o ego e vão aceitando que poderia ser melhor. E Que as grávidas, gente, tem uma coisa bem interessante, porque a grávida, coitada, tem insegurança, tem mal-estar às vezes a autoestima não tá legal, às vezes não tá preocupada, o que que vai ser de mim? Será que eu vou dar conta? Será que não vou? Será que eu vou ser uma boa mãe? E não pode ficar tomando medicação durante a gravidez, Uhum. né? E tem florais para tudo, florais para enjoo, Nossa, pode florais ajudar para bastante, autoestima. né, na gravidez. Ajudar muito. Até despertar a maternidade, às vezes ela tem aquela dúvida: será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu nasci para ser mãe? Uhum. Até o vínculo do bebê com a mãe pode ser melhorado com os florais. A gente faz em glicerina, não tem problema nenhum e ajuda um monte. É um dos recursos que as grávidas podem usar à vontade, sem problema, que não tem efeito colateral nenhum. Bah, que interessante. Olha aí, segue a dica Hum, das gravidinhas. aham, com certeza. Jana, eu não sei se tu entende, com certeza tu entende. A questão do floral para animais também pode, né? E tem alguma diferença? Pode. Fala um pouco aí sobre Isso prova floral. que não é placebo, né? Porque os Sim, animais tomam, melhoram, né? exatamente. E não tem nenhuma questão racional ali influenciando. Exatamente. Aí muitas vezes eu gosto mais de. Eu tenho muitos veterinários que me encaminham os animais para a gente fazer acompanhamento. Animais com Aham. problemas recorrentes, com problema de pele, é muito comum, o bicho começa a se arrancar os pedaços do pelo ou se coçar, Uhum. né? E aí eu já tratei muitos, mas uma coisa que é legal, que os veterinários sempre me falam, é que eu posso tratar o dono junto, que às vezes é o dono que Com está passando certeza, aquela né? energia, a ansiedade, o medo ou a Uhum. tristeza para o bichinho. Então, Sim, como eu não sou veterinária, eles dizem assim: como tu não é veterinária, ele não vai se ofender se tu oferecer um floral para ele junto no pacote do tratamento. exatamente. Vai até adorar, né? É, até gosta. Então, eu já tive vários casos assim de chegar e perguntar, ver assim o caso do animalzinho, ter o diagnóstico do veterinário do que ele tem, e aí perguntar para a pessoa: tá passando por alguma tristeza, e o dono começar a chorar. Ah, eu tô passando tô por uma perda na família, ou minha mãe tá doente, nós estamos muito preocupados, ou tô me separando. E isso tudo somatiza no animal também. Por isso Ai, que os o florais bichinho ajudam fica tanto. sentindo todo o sentimento do dono, né? Bem comum isso. Sim. Muito comum. Bem comum, com Ah, que certeza. interessante. Tem o Igor que perguntou aí alguma coisa de sentimento de inferioridade, E não existe algum foi? floral específico para tratar o sentimento de inferioridade perante outras pessoas? Tem Elarche, é Larch, Larche, de Bach. É bem para isso. O Larche ele tem característica de não tentar as coisas porque ele já acha que vai sair perdendo. Então ele nem sai na largada assim porque ele já diz que ele não vai ganhar. Então ele perde oportunidades. Foi um dos que eu tomei para falar em Uhum. público, porque eu Sim. perdia muitas chances porque achava que eu era inadequada
então eu nem tentava. Nossa, depois não parou mais, né? Deus o livre. Não, nunca mais. Agora tem que tomar um antídoto. Agora não para, é prof, é live, é tudo, né? Aham. Ai, Graças a depois Deus. me fala qual é esse floral aí que eu preciso também. Tá, eu vou escrever aqui, ó. Ver se eu consigo escrever. Isso, lá de Bach, né? Que daí ele já anota. Mas é bem Isso. interessante isso. E agora, nesse momento, tu tá tratando mais um tipo de público, assim, o que que tu tá notando que tá chamando mais, que as pessoas estão precisando mais nesse momento? A gente mais ou menos já É, imagina, né? Mas, eu tô pegando muito paciente, muita mulher sobrecarregada uhum, de tarefas, porque aí tá tentando trabalhar em casa, mas aí tem que limpar a casa, às vezes o marido não ajuda, né? Não ajuda não, ele não divide, porque ele tem duas pernas e dois braços, ele devia ajudar, uhum, ele devia fazer também. Ele suja aham, também, né? aham. Aí a pessoa tem que ajudar as crianças em casa, fazer tarefa. Uhum. Então, vai acumulando e as pessoas não estão dando conta. Então, isso daí está gerando, assim, eu vejo muitas pessoas, assim, com problema até de respiração, assim, de falta de ar, achando assim, meu Deus, será que eu peguei Covid? Não, é ansiedade. É Porque ansiedade. tá, eu não consigo mais respirar de tanta coisa que ficou soterrada nas atividades. Fora o medo, junto tudo isso, o Sim, medo, com certeza. né? E E o outra que coisa que que eu trata tô com primeiro? bastante. E assim, dá pra tratar várias coisas ao mesmo tempo? Dá. Como ela tem assim, daí trata tudo junto. Bota essa coisa de mania de pegar tudo para fazer ao mesmo tempo e não se Uhum. permitir ter um limite, né? Aham. A coisa de também pedir ajuda, porque às vezes a pessoa é controladora e ela pega tudo para ela, porque ela que sabe fazer. Eu que sei fazer. Aí não deixa um filho lavar uma louça. Não, mas ele não lava direito. Deixa ele lavar do jeito dele, ele tem que aprender. É Claro. fazendo que ele vai aprender. Então, Uhum. isso daí, essas causas, porque isso daí é tudo um sintoma. Então, a gente vai ver qual é a causa que tu chegou nesse ponto. Uhum. E outra coisa que eu estou atendendo, eu ia falar o que que era. Ah, as pessoas querendo se reinventar e não sabem por onde começar. Sim. As pessoas que tiveram, assim, tinham uma coisa estática, estável, Uhum. estavam bem e nunca procuraram algo a mais, assim. E aí, de repente, puxou o tapete e eles pensam, e agora, da onde eu vou tirar sustento? Aham. Então, eu estou ajudando também nisso, assim, das pessoas ousarem, das pessoas tentarem Uhum. fazer aquilo que elas gostam, descobrir o que é que elas gostam, porque muitas nem sabem. Sim, sim. Às vezes até tem esse bloqueio, né, delas saberem que elas precisam de alguma coisa, mas não entendem, né, por onde começar, né? É, E o floral também ajuda a clarear a ideia, a desbloquear essa isso. situação, né? Porque eu vejo muita gente assim, ela tem uma profissão, fez uma faculdade, não aceita que possa fazer algo fora disso. Uhum. Então, mas tu podia criar conteúdo, fazer dicas online, sei lá, pelo menos vai ocupar o tempo e vai ter um vínculo com as pessoas. Não, não, não é. Não, não é assim que eu aprendi, não é assim que se faz, sabe? É Sim. interessante isso, assim, a pessoa se mantém às vezes assim, ó. Então, o floral também abre nossa Abre para mente para novas novas coisas. possibilidades, novas ideias. Uhum. Com certeza. Eu estava lendo agora, Jana, um artigo que estava falando que as pessoas tendem, num futuro, se não mudar essa situação de desespero, de ansiedade, de depressão, muita gente morrer, né? Passar a morrer por depressão, por outras doenças secundárias, inclusive suicídio, né? Por Sim, todos esses problemas emocionais. A exatamente. terapia floral pode ajudar muito nesse sentido, né? Então eu queria Pode. que tu desse uma orientada quanto a isso e sugerisse talvez algum floral para ansiedade, algum floral para depressão, se existe algum específico. Sim, a gente tem florais para tristeza profunda, que aí vai acabar gerando uma depressão, né? Uhum, E porque quando tu dá uma luz no fim do túnel para a pessoa, quando ela vê as coisas por outro ângulo, com uhum, certeza já vai ser um up para ela tentar sair dessa situação. É óbvio que a gente nunca vai dizer para a pessoa não tomar o antidepressivo se ela precisa, se o médico receitou, principalmente quando tem risco de suicídio, porque foi para isso que os antidepressivos foram desenvolvidos, né? claro. Para quando havia risco de suicídio.
Uhum. Mas, às vezes, a pessoa tá numa tristeza, ela tá indo ali, né? E para não deixar chegar nesse ponto, Uhum. né? Vamos usar uns florais, e tem muito floral, assim, que as pessoas às vezes se surpreendem. Tem gente que toma em meia hora, uma hora já tá um pouquinho melhor, e diz assim, ah, não pode ser disso, né? Uhum. Pode sim, Sim, por que que não, é bem né? importante enfatizar, né, que o que tu falou, que mesmo que ele esteja utilizando floral e esteja utilizando alopatia, medicamentos, não deixe de tomar os medicamentos. O Não, floral é um não deixa. complemento para essa situação, né? É complementar. Até porque se a pessoa para do nada o medicamento controlado, vai dar um revertério, vai dar uma agravação e pode passar muito mal. Sim, Então, tudo tem que ser aos poucos com o acompanhamento do médico. O médico vai vendo que tu já está melhorando e vai ir diminuindo a dosagem do medicamento, até parar. Tem que fazer o desmame ainda, claro, é né? Porque os importante. medicamentos controlados têm isso, tem que fazer o desmame. Sim, porque tem a questão química, né? Que o organismo está acostumado Exatamente. com aquela química, então a questão tem que ser, a redução tem que ser gradativa, não adianta ser de uma hora para outra, né? Com certeza. Tem um floral que eu pensei quando tu falou de ansiedade, que assim, porque sabe que a gente tem que ver a causa de cada coisa, o tratamento é individual, né? Mas tem umas formulinhas prontas. E tem uma que eu gosto muito dos florais de Minas, que chama Calmin. E ele é um composto parecido com o Uhum. resto, assim, que ele já vem prontinho, que Sim, aí sim. as pessoas podem mandar manipular, fazer o frasquinho de 30 ml, né? Que a Uhum. farmácia vai botar lá 4 gotinhas dentro Aham. do frasco. E é muito bom. Acalma, melhora o sono, porque as pessoas também estão com insônia, né? Aham. Ajuda até na irritação, porque às vezes a pessoa manifesta depressão no início como uma irritação, como brabeza, tá Sim. contrariada, reclama de tudo, se emvareta, sai porta fora, Aham. né? Então isso já é um iníciozinho, principalmente homem. Homem às vezes manifesta, em vez da tristeza, eles manifestam como raiva, porque é mais Aham. para eles é mais familiar lidar com raiva do que lidar com tristeza. Aham. Então, o calminho ajuda em tudo isso, a equilibrar. E tem outro floral que está saindo bastante, né? Que a gente falou da imunidade, o Uhum. límpidos, que também é dos florais de Minas. É um Sim, composto para imunidade e dá para fazer os dois juntos, inclusive. Dá para botar os dois numa formulazinha e facilita, tomar né? 7 gotas 3 vezes ao dia. Ajuda bastante. São florais muito bons, os compostos que eu indico direto. Assim, quase todas as fórmulas que estão saindo têm essa composição junto. Limpos e calminho. Boa. Límpidos, ele Límpido. ajuda até, ele modula a imunidade, até assim quem tem doença autoimune ou alergias, que está muito exaltada a imunidade, ele traz para o equilíbrio. E o Nossa. calminho é para todo tipo de ansiedade, nervosismo, estresse, é muito bom. Até Uhum. criança, porque as crianças estão trancadas dentro de casa e às vezes não tem onde sair a energia da criança, então para acalmar, se adaptar à nova realidade, né? Tem que brincar dentro Faz do quarto agora, o que vai fazer? questão da criança ficar trancada em casa, porque os pais até entendem, mas as crianças muitas vezes elas entendem, né? Mas É. elas não sabem muito bem o que está acontecendo e acaba gerando uma ansiedade que elas não conseguem trabalhar muitas vezes com isso, né? E os pais É, também. e aí e o pai também não, né? Os pais porque ficam ali com aquela criança, correndo dentro de casa, Sim, né? Aí fica os dois estressados, aí os pais já dão um grito com a criança, aí a criança já fica ressentida, não entende, né? uhum. Quando vê, que alguém perguntou ali? Que o floral só Que funciona falou? como terapia complementar ou sozinho também? Ele está evitando, o Igor está evitando começar com remédios convencionais por medo de dependência, então ele quer tentar outras alternativas. É Eu só importante ver tomo. isso. Oi, pode falar. Não, pode sim, ele é o nome integrativo e complementar. Integrativo porque atua da forma integral na pessoa, né? Como um Uhum. ser físico, emocional, mental, espiritual, né? Isso é integrativo. E complementar porque ele pode complementar outros tratamentos ou complementar uma a outra. Por exemplo, dá para usar acupuntura e tomar floral, né? Dá para Uhum. fazer pilates, como é que é o outro? Osteopatia e tomar floral. Então Isso. complementa, mas ele funciona sozinho, sim. Eu não tomo nenhum medicamento, nem para dor, nem para nada. E olha que eu era a rainha do ibuprofeno. Eu Tá nunca aí ficava sem ibuprofeno. Eu falava o ibuzinho, ai, vou tomar um ibuzinho. tava toda intoxicada. Toda intoxicada, meu fígado deu graças a Deus que eu Bah, parei. tá, deu assim, uma respirada.
E Eu é tinha muita dor nas costas, eu não tenho mais, nem no pescoço. as dores, né, tem muito fundo emocional, né? Dores nas costas, Uhum. dores nas articulações, né? E daí Com que a gente tem que certeza. buscar o porquê disso e o floral ajuda. E é importante dizer que não adianta também a gente pegar só as dicas da gente, né? Ah, e vou botar fazer tal floral, mas a gente tem que tratar aquilo que está causando aquele sintoma físico, né? Então, aqui é mais uma orientação geral, né, para instigar a gente a procurar mais essas terapias complementares e que precisa sim de uma conversa, de um profissional, precisa de uma ajuda, né, mais específica, para que, no caso, o Igor, né, consiga realmente buscar Uhum. não ficar com paliativos, né, porque muitas vezes a É, alopatia é paliativa, não trata realmente, depende de cada caso, né? Então tu tem que ter. porque Hum. o Igor, acho que foi o menino que conversou comigo, que ele toma, tá no quarto vidro de Rescue, eu acho, ou Ah, 4 meses que ele toma Rescue. O Rescue é para emergência. Então, se a gente exato. ficar só tratando a emergência, a gente não está tratando a causa que me leva a ter aquela situação. Uhum. Ou repetir um erro e aí tá lá de novo naquela situação, ou uma crise de alguma coisa, né? Então é esse tipo de coisa. O Bach, quando ele criou a terapia, ele criou os florais. E os Uhum. seguidores dele criaram chamado terapia floral, que é tu conversar com alguém. Tu mesmo falou, tu é terapeuta floral também e tu Uhum. tem uma terapeuta. Exato. Porque todo mundo E eu precisa, né? também. Não é o É, nosso exatamente. conhecimento que vai nos tratar, né? A gente precisa conversar, a gente precisa Exatamente. entender com outros profissionais, né? E nos conhecermos também. Então a gente Sim, sozinho muitas vezes não consegue caminhar. Tem que ter uma não, ajuda. às vezes é uma pergunta, eu gosto muito de dizer isso, é uma pergunta que tu faz para a pessoa Uhum. e aquilo ali fez toda a diferença. A conversa que tu teve na consulta, eu já tive paciente que chega na porta e suspira assim, ai, já tô bem melhor só de ter conversado. Ai, coisa boa, Porque, né? Uhum. como diria meu primeiro professor, lá em 1996, ele disse, é terapia com florais. Tu Uhum. tem que o floral é o complemento, é o catalisador que vai fazer tu mudar mais rápido. Mas Sim. não é assim só uma indicação. A gente não é indicador de florais, a gente é terapeuta, a gente tem que conversar, fazer a pessoa entender o processo, porque às vezes a gente não enxerga, a gente está no meio do furacão, a gente não entende o Com processo com a certeza. gente. Bem comum, né? E é normal, tá certo, tá tudo certo. Daí cabe ao Sim, terapeuta orientar e conduzir a pessoa para despertar, né? com certeza, com certeza. E tu gostaria de deixar mais alguma ideia? Eu acho que eu já perguntei tudo. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer, mas eu achei bem esclarecedora a nossa conversa, bem legal. Acho que a Até gente podemos conseguiu fazer falar outro. tudo, assim, mais ou É, menos, né? Assim, no ah, geral, para as pessoas saberem o que é, entenderem, né? e acho que é importante para E todos, né? Não tem um público específico. Eu acho que todo mundo deveria experimentar, porque todo mundo tem algo a ser trabalhado, né? E é senão a muito gente não bom. estava mais aqui. É, estamos aqui para aprender e evoluir, né? Aprender, evoluir, com E tem essas certeza. ferramentas para nos ajudar para que a gente não sofra, né? Mas não, a gente adora sofrer um pouco. A gente adora aprender pela dor, né? Adora, né? E não precisa, tem essas terapias que amenizam, que fazem a gente evoluir de uma forma mais leve, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos abrir Sim, a e mente. agora como é que é? O Conselho Nacional de Saúde, é isso? Agora eu esqueci o nome do órgão. Orientou que as pessoas buscassem as terapias integrativas para Uhum. melhorar dessas ansiedades, desse nervosismo, do medo, da crise, que as pessoas estão tendo que se virar com o que pode fazer, né? É, Então as foi bem terapias legal, porque eles orientaram para as entraram. pessoas procurarem. Agora elas constam como também no grupo de profissionais da saúde, né? De terapias da saúde para auxiliar Sim, nesse reconhecidas. processo. Inclusive, eu estou num projeto que está atendendo os profissionais da linha de frente gratuitamente através de uma plataforma do SUS. E a gente está atendendo as pessoas online e ajudando, porque é muito enfermeiro, médico, farmacêutico, todo mundo estressado. É uma carga Porque muito tu acha que é pesada que eles fácil? estão passando nesse momento. Exatamente. Aí tem gente dormindo dentro de carro para Uhum. não chegar em casa e não contaminar A os família. familiares.
Uhum. É muito triste isso. Então, a gente está atuando nessa área para prevenir, para que as pessoas também não fiquem dependentes exclusivamente de medicamentos, assim, e que às vezes acabam usando sem estar precisando estritamente, né? Então, Exatamente. se a gente puder, por exemplo, uma pessoa que toma um benzodiazepínico Uhum. e que o médico diz assim, ah, só toma se tiver insônia. E se essa pessoa diminuir as vezes que ela não tiver não conseguir dormir, que ela diminua as vezes que ela precise tomar medicação, já é uma vitória, Com certeza. Ah, que né? legal isso. E tá tendo bastante procura, Jana, desse Muita público. procura. É. Muita gente procurando. Eu acho que o pessoal se deu conta que dá para fazer consulta online, porque a Uhum. gente pode conversar igual, só que está do outro lado da tela. É ao vivo, conversa, manda a receitinha. Eu ajudo ainda a pessoa a descobrir na sua cidade aonde que tem os florais para mandar fazer. Se não tem o sistema que eu trabalho, eu adapto a receita com o sistema que tem na cidade, né? O Ah, que não pode ficar sem tomar. com E certeza. hoje está tudo mais fácil, porque como as empresas também tiveram que se reinventar, muitas farmácias estão fazendo envio por Sedex Sim. dos Uhum. produtos, né? Tá mais fácil comprar por site, essas coisas. Então, sem o floral a pessoa não fica. Ah, que legal. Sempre tem um jeito. Ai, que bom, Jana. Muito legal nossa conversa. Espero ter esclarecido, né, Também as gostei. pessoas. Do E se alguém pessoal, né? quiser conversar e tirar mais alguma dúvida ali, pode mandar para o nosso direct que a gente vai respondendo. Tá bom, obrigada pela Eu que parceria, agradeço. pelo convite, essa, como é que é? A live aquariana, desculpa aí, pessoal. Live das Aquarianas. Tem 3 aquarianas no estúdio, a gente vai dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Hoje a gente tá bem comportadinha, né? Muito bem. Tá, só hoje. Então Então tá. tá, obrigada, Lu. De Beijão. nada, beijo. Beijo, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui Beijão. prestigiando. E voltaremos com outras lives sobre outras terapias, né? Então fiquem de olho, Sim, fiquem ligados, tá? tá bom. Beijão, Tá, boa Jana. noite, pessoal. Boa Obrigada. noite.